Olá, um abraço forte. Eu sou a jornalista Aparecida Ferreira e estou aqui para conversar com o deputado federal Eduardo Barbosa, ele que é do PSDB e vai comandar aqui no Congresso a Semana da Pessoa com Deficiência. Deputado, qual a importância desse evento? Bom, Cida, só fazendo aí uma correção, é Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós temos várias datas comemorativas da pessoa com deficiência, mas essa semana, de 21 a 28 de agosto, é uma lei, inclusive de minha autoria, que institui essa semana para discutirmos as questões relativas e específicas desse segmento da população, que são pessoas com deficiência intelectual, que é um público muito atendido pelas APAES brasileiras, pelas Pestalozes e outras entidades, e que merece uma atenção especial. Essa semana ela já é comemorada tradicionalmente por todas as APAES do Brasil, e cada cidade, em cada APAE, nós temos uma programação. Mas tem alguma coisa que une toda essa semana, que é justamente o lema. A cada ano é escolhido um lema. Inclusive, o lema desse ano você pode ler para nós aí. Família e a pessoa com deficiência. Como protagonista das políticas públicas. E, baseado nesse lema, nós queremos justamente envolver as autoridades, seja ela municipais, estaduais e as autoridades do governo federal, para entender como está se pensando a política pública voltada para esse segmento da população. E, inclusive, fazendo com que as famílias possam ter um debate franco, honesto, apresentando as suas realidades e fazendo com que as autoridades públicas possam responder a esses familiares. Nada melhor do que aquelas pessoas que vivem na pele a questão, principalmente a discriminação, o não acesso a serviços, falar para as autoridades dessas dificuldades. Porque quando você não vivencia, muitas vezes passa despercebido que pequenas coisas podem impedir a atenção a essas pessoas pelas diversas políticas públicas. E por isso que o movimento das APAES, por exemplo, que é um movimento de pais e pessoas com deficiência, traz para as famílias a apropriação das políticas públicas, como que a lei já protege os direitos desses filhos, mas implementar a política pública exige também uma cobrança constante e permanente dos segmentos, principalmente envolvidos com a pessoa com deficiência, que são as suas famílias. Deputado, o que é a deficiência intelectual? A deficiência intelectual é aquela deficiência que a pessoa tem um comprometimento cognitivo, né? Ou seja, ela tem uma dificuldade na formulação e na elaboração do pensamento. Às vezes se dá de uma forma mais lenta, ele tem uma dificuldade no aprendizado, ele tem um aprendizado um pouco diferenciado, e por isso mesmo nós temos que respeitar esse tempo para essa pessoa, e muitas vezes o maior obstáculo que ela enfrenta são as atitudes do outro, é o que nós chamamos de barreiras atitudinais. Porque se uma pessoa, às vezes, tem uma dificuldade de formulação de um pensamento, ela é mais lenta na formulação desse pensamento, e às vezes a forma de comunicar também esse pensamento não é tão legível para o outro, né? Isso exige que o outro tenha muita paciência no sentido de ouvir. Você tem que ter uma ausculta qualificada, tentando perceber o que a pessoa quer nos trazer enquanto mensagem, e às vezes até ajudá-lo a formular esse pensamento. Então, isto traz para ele grandes impedimentos de inclusão social. Isso traz um impedimento de inclusão na escola, dentro de todos os equipamentos públicos, às vezes até da própria convivência familiar. Até familiares também não sabem lidar com esse sujeito. Então, nós precisamos até remover essa barreira atitudinal. E talvez, a princípio, pode parecer a mais fácil, mas é a mais complexa. Às vezes, uma barreira física, como uma rampa, ou um elevador, ou uma esteira para aquele deficiente físico, ela pode custar mais
E, às vezes, nós não temos isso à disposição em todo o Brasil. Mas, se alguém, né, identifica isso como uma necessidade e o poder público visualiza que pode transformar essa barreira física, é só trabalharmos em orçamentos para isso e as coisas acontecem. Agora, a barreira atitudinal depende de cada um de nós, né? Ou seja, ela é mais complexa porque exige uma educação das pessoas a partir das famílias, que você precisa entender quais são as dificuldades dessa pessoa e você ser um facilitador dela. E quando você compreende que você pode ser aquele que remove essa barreira da comunicação, né? De tentar ouvi-lo, de facilitar a compreensão das pessoas do que está acontecendo à sua volta, essa pessoa tem toda a possibilidade de interagir, participar e ter uma vida efetiva. Então é muito importante que fique a mensagem aqui, que na barreira atitudinal depende de cada um que está nos vendo, né? De cada um que está ao lado de uma pessoa com deficiência intelectual, que é vizinho de uma pessoa com deficiência intelectual, que é parente, que é primo, né? Que é neto, que é tio. Então, vamos pensar se nós não estamos dificultando a vida do outro simplesmente por uma forma que ele tem de formulação de pensamento que nos exige apenas um tempo maior. É grande o número dessa população? Sim, nós temos aí uma população muito grande, em torno de 3 a 5% da população. Esses dados a gente tem que estar atento ao censo demográfico a cada ano. Nós já tivemos expectativas disso chegar a 10% da população na área da deficiência como um todo, mas depende muito de localização, de localidades, né? Então, nós temos as regiões mais pobres, que nós temos um nível de acometimento maior, porque a deficiência intelectual, na maioria das vezes, é provocada por doenças infecto-contagiosas na gestante, na mulher grávida, afetando o desenvolvimento do sistema nervoso central e também nos traumatismos de parto, a falta de oxigênio na hora de nascer, ou após o nascimento da criança, também doenças infecto-contagiosas ou acidentes que trazem traumatismo crânioencefálico, e com isso nós temos ali uma lesão do sistema nervoso central. Então, a deficiência intelectual ela é muito materializada justamente por uma lesão que acometeu a pessoa numa fase de desenvolvimento, seja intraútero ou após, ou durante o nascimento ou após o nascimento. Então, existe prevenção? Existe prevenção. A prevenção está voltada às políticas públicas, né? Principalmente de saúde, e é importante que também tenhamos uma difusão junto às mulheres que pretendem engravidar, para que seus exames estejam todos em dia, para avaliar se não tem uma doença infecto-contagiosa. A consanguinidade também pode ser uma causa de deficiência intelectual. O pré-natal é muito importante, principalmente assistência na hora do parto, né? A prematuridade também pode provocar a deficiência. Medicamentos, né, tóxicos, às vezes, podem também afetar. E hoje é muito colocado também o uso de drogas, né? O alcoolismo da mulher pode provocar deficiência. Então, nós temos aí muitas dessas deficiências evitáveis. Temos outras que são de natureza genética, que aí só com estudo cromossômico para ver possibilidades, né? A própria pessoa com síndrome de Down, ela tem níveis diferentes de deficiência intelectual, por exemplo, que já é uma questão genética que você pode saber até hoje através de estudos de cromossomo, e mesmo o ultrassom nas grávidas já revelam também a possibilidade do que se chama malformação. No entanto, os países mais avançados, onde saúde pública, saneamento estão muito mais avançados, nós temos índices muito inferiores de incidência da deficiência intelectual. Então, é uma realidade muito voltada também às condições socioeconômicas do país. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que
no dia 21 a 28 de agosto. Vocês que estão aí na cidade de vocês, onde tem uma PAI, procure saber da programação que aquela PAI fez durante a semana e participe, prestigie, vai aprender um pouco, disponibilize um pouco do tempo para entender como lidar com a pessoa com deficiência intelectual. E os agentes públicos, né, têm também que assumir um compromisso de voltar políticas públicas para esse segmento. E aqui na Câmara dos Deputados, no dia 21, nós vamos fazer um grande debate das famílias com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde e com o Ministério dos Direitos Humanos. Todos esses ministérios responsáveis pela execução de políticas públicas voltadas para esse público. Muito obrigada. A presença do deputado Eduardo Barbosa, direto de Brasília, Aparecida Ferreira. E se vocês gostaram desse vídeo, vocês, por favor, passe para frente. Outras pessoas podem também gostar de ouvir o que nós estamos colocando, ok?